Olá, bom dia, tudo bem? Estou gravando uma manhã de domingo. Não está mais tão silencioso assim como eu gostaria o ambiente. O pessoal já começou a acordar, já começam a fazer barulhos, ruídos de toda espécie. Aliás, essa coçadinha aqui é para fazer um adendo bem desagradável. Imagina uma manhã de domingo. E aí tu acorda com um zumbido, um ruído, não identifica direito o que é aquilo, é o apocalipse, sabe, é o arrebatamento, o que está acontecendo, os OVNIs estão chegando. Não, é só uma alma desencaminhada que resolveu cortar a grama do jardim. Pasmem. Às 6:30 da manhã de domingo. Quem é que faz uma coisa dessas? Quem? Não, com certeza uma alma perdida. Não tem explicação. Outra coisa não. Outra explicação não me satisfaz. Quem é esse desencaminhado? E olha que agora são, no momento que eu estou gravando, 8h55 de domingo. E só agora essa alma perdida parou de cortar grama. Mas vamos lá. Respira. Vamos pegar toda a energia das plantas, desse imenso jardim onde eu estou. Nem tão imenso assim, mas considerável. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. E é aqui mesmo do meu jardim que eu venho hoje propor que a gente pense sobre algumas questões. Questões essas que eu vou compartilhar com vocês e que, sim, elas tocam muito, muito profundamente no meu coração, na minha mente e me fazem pensar o suficiente para trazer para este canal. Coisas que são muito significativas para mim e que, a partir de hoje, talvez também sejam para vocês. Tem um serzinho lindo que quer participar aqui. Uma das coisas que eu mais gosto nas redes sociais é de buscar perfis no Instagram que trazem frases de autores famosos, de anônimos, frases essas que nos fazem pensar, que nos fazem refletir acerca dos mais diversos aspectos do cotidiano, da vida, enfim. E algumas dessas reflexões se tornam tão importantes na minha vida, a partir daquele momento, que eu, não raro, em alguma conversa com amigos ou familiares, eu acabo usando essas afirmações em alguma conversa em que realmente cabe trazer essa reflexão que já foi feita por alguém anteriormente. E nesta semana, eu estava conversando com uma amiga minha que me trouxe uma situação que infelizmente não é rara. Uma situação em que ela estava percebendo que as pessoas à sua volta pareciam não estar comungando da mesma alegria dela em relação ao momento da sua vida, em relação a um fato que havia acontecido e que para ela era muito significativo. Então ela compartilhou comigo o que havia acontecido, como ela estava se sentindo feliz, e diante de toda essa sua satisfação, essa sua alegria, ela percebeu uma completa indiferença por parte de quem ouvia, de quem estava ali com ela, poxa, ao lado dela.
e sim pessoas que ela tem como suas amigas. E eu não duvido disso, certamente são suas amigas. Mas ela realmente não entendeu o que estava acontecendo. Ou, eu vou ser mais franco aqui, eu conheço bem essa pessoa. Ela tem discernimento, sensibilidade, inteligência para perceber exatamente o que estava a acontecer. E justamente por isso, ela não me disse, mas eu posso arriscar que ela experimentou um certo grau de decepção e tristeza para com essas pessoas. E se mostravam completamente indiferentes ao que ela sentia. Então eu lhe disse uma frase que não é minha, é uma dessas frases que em algum momento apareceu na minha tela do celular. Eu não sei quem escreveu, muito provavelmente não tem o autor, mas essa afirmação dura dizia o seguinte: os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, enfim, as pessoas com quem a gente compartilha um cotidiano, elas muito provavelmente nos querem bem. Elas nos querem bem e nos querem ver bem, mas, de modo algum, melhores do que elas. Pensa bem nisso. As pessoas muito provavelmente nos querem ver bem, mas não melhores do que elas. É duro isso, né? Mas eu posso parar esse vídeo agora e te convidar para pensar. Se tu já não viveu alguma situação na tua vida familiar, profissional, onde quer que seja, onde tu experimentou alguém querendo te dar aquela puxada de tapete. E essa puxada de tapete veio de alguém que tu tinhas em grande estima, alguém que tu consideravas amigo, amiga, alguém que tu pensavas, poxa, mas eu confiava muito nessa pessoa. A pessoa não queria te ver melhor do que ela. Então, o tapete foi puxado. Aliás, essa é uma situação que me faz lembrar de uma outra frase. Frase essa que diz assim: de algumas pessoas, cuide, mas de outras pessoas, tenha cuidado. É incrível como algumas pessoas perdem a oportunidade de serem educadas. Incrível. Eu estava no café, ou melhor dizendo, eu estava em um café com uma amiga minha nesta semana, e no momento em que a gente já estava para sair, estávamos no caixa, passa alguém por detrás da gente, mas eu percebo que a minha amiga cumprimenta essa pessoa. Nada disse, até que ela olha para mim e pergunta: Tu viste quem era? E eu, não vi. E aí ela cita o nome de uma pessoa essa com quem nós convivemos, acredito eu, por quase 20 anos, no mesmo local de trabalho. E tanto eu, e acredito essa minha amiga, não a víamos há um bom tempo, desde que todos saíram, né, por aposentadoria, sei lá qual motivo. E eu olhei para essa minha amiga e disse assim: E ela só te disse oi? e essa minha amiga, Só disse oi. esqueci aquele assunto, já não teve mais importância. Mas algumas horas depois, já em casa, já à noite, eu me peguei a pensar: quantas e quantas vezes aquela pessoa no setor de trabalho veio nos pedir ajuda? Nossa, foram inúmeras. Porque ela era responsável, enquanto nós trabalhamos com ela era a responsável por organizar o funcionamento das aulas. Ela precisava se certificar que em cada sala de aula havia um professor, ou seja, que não tinha turmas sem professores. E inúmeras vezes, tanto eu quanto essa minha amiga, salvamos o dia para essa colega, do tipo:
Ela vinha e nos dizia: Ah, tá faltando um professor lá na turma 71. Me dá uma força. Dá uma aula lá pra eles. Junta as duas turmas. Passa uma tarefa. esse tipo de coisa. E a gente geralmente dava essa força, só não fazia quando realmente não era possível. Ou quando a coisa estava ficando demais, excessiva. Mas muitas vezes nós fizemos. Não estou dizendo aqui que a gente faça as coisas esperando uma gratidão eterna, que a pessoa deva agora, cada vez que passe por nós, se jogar no chão numa reverência, fazendo um cumprimento japonês de respeito. Não é disso que se trata. Estou falando aqui que a pessoa que não te vê há muito tempo e que com a qual tu não rompeste relações, se espera, no mínimo, ao cruzar com ela na rua, que ela pare, na rua, num café, onde quer que seja, que ela pare e, além de te dizer um oi, e esse oi foi assim: oi, eu vi que passou alguém, poderia ter sido um estranho pela maneira que passou por detrás da gente e que cumprimentou essa amiga, foi só um oi. Não. Essa pessoa devia, sim, ter parado, cumprimentado de uma forma mais educada e perguntado, mesmo que fosse só, mesmo que não houvesse a menor preocupação em como estamos nos sentindo, mesmo assim, seria muito educado e de bom tom que ela tivesse parado e dito: Oi, fulano. Oi, fulana. Tudo bem? Quanto tempo não nos vemos? Como vocês estão? e a gente diria o quê? Estamos bem. Ainda que estivéssemos péssimos, por não termos uma relação de amizade com essa pessoa, o que a gente diria? Tá tudo bem, obrigado. E contigo? E ela diria: tudo bem. E diria algo do tipo: Com licença, vou ali me encontrar com umas amigas. e está ótimo. Gente, isso não é teatrinho social. Não é. Isso não é faz de conta, não é colocar cada pessoa num cenário. A gente não tá brincando de... Eu nem sei o que eu tô falando aqui, tá? A gente não tá brincando de SimCity, aquele joguinho que constrói cidadezinhas e que as pessoas começam a se relacionar. Não, isso é vida real. As pessoas precisam, sim, cultivar esse tipo de atitudes. Cumprimentar, perguntar como o outro está. Parar, que seja por 3, 4 segundos e dizer: oi, tudo bem? Quanto tempo a gente não se via? Não precisa dizer que estava com saudade. Não precisa dizer: vamos marcar um café, porque esse café não vai acontecer, porque vocês nem têm intimidade para tanto. Mas vocês conviveram por cerca de 20 anos no mesmo local de trabalho e neste local vocês supostamente se ajudavam, trabalhavam em equipe. Custa agora... Eu fico pensando para esta pessoa que passou reto e deu um oi tão frio, que eu sequer ouvi. Deu um oi tão indiferente que sequer chegou aqui no meu canal auditivo. Custa essa pessoa parar e dizer: oi fulano, oi fulana, como vocês estão? Tudo bem? Não precisa dizer que prazer ver vocês, se não é um prazer. Mas só pergunta, seja gentil, poxa. E isso me faz pensar numa outra dessas frases. Se uma pessoa te trata como se não se importasse com você, apenas acredite, ela não se importa. E que situação pra gente se dar conta disso. Essa pessoa nunca se importou conosco. Ela só precisava o quê? Precisava que alguém a ajudasse a fazer o seu trabalho. Era só isso. Mesmo que essas pessoas estivessem fazendo mais do que elas deveriam. Talvez essa pessoa nem gostasse de nós. Talvez nunca tenha gostado. Não, e eu lembro bem como era essa pessoa. Não era uma pessoa que procurava, dentro do local de trabalho, ter boas relações com as pessoas. Ela até se achava a pessoa que demandava. É isso, ela se achava isso. Que é só a pessoa que demanda, que dá ordens e os outros têm que cumprir. Não, tu não era. Mas ela se via dessa maneira. Mas eu vou encerrar esse tópico dizendo isso.
Quando essa pessoa passa por ti, depois de um longo tempo de trabalho juntos, e agora vocês não compartilham mais no mesmo local, quando ela passa por ti e simplesmente te dá um oi, que é quase um... É praticamente nada de verdade, né? Nada. Essa pessoa está simplesmente revelando que tu foste útil para ela. Só isso. É a dura verdade. Tu foste útil. Nada além disso. Pensa a teu respeito. Pensa um pouquinho que tipo de pessoa tu és, tipo de pensamento que tu nutres, quais as ações que te movem. E agora pense também nas diversas versões tuas que existem por aí. Como assim, pô? Não entendi nada. E na verdade as pessoas têm várias versões da tua pessoa. Por isso que para alguns tu és um bom amigo, para outros tu és um traíra. Para alguns tu és um bom colega, para outros tu és só uma pessoa antipática no serviço, no trabalho, que gosta de puxar o tapete de todo mundo. Para algumas pessoas, talvez tu sejas um bom irmão, um bom filho, um bom tio, um bom pai. Para outras, exatamente o contrário disso. As pessoas nos veem de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que elas acreditam que existe, que habita em nós. E numa dessas, não. E teve um dia que eu achei muito bonito algo que eu recebi como comentário aqui no YouTube mesmo, que uma pessoa escreveu assim: Paulo, adoro teus vídeos. Tu és um ser cheio de luz. Isso é lindo, isso é muito bonito. Mas eu estava num dia, quando eu li esse comentário, eu estava num dia que eu estava num tal nível de alegria, de contentamento, que eu acabei fazendo graça com esse comentário tão lindo. Eu li e eu lembro exatamente o que eu pensei. Quando eu li, Paulo, tu és um ser. Eu li e lembro exatamente o que eu pensei. Eu li, achei lindo, mas eu lembro exatamente do que eu pensei a seguir. Então, o comentário dizia: Paulo, tu és um... Puta que pariu da novo. Paulo, tu és um ser cheio de luz. E eu lembro que eu pensei: minha amiga, mas às vezes esse ser cheio de luz entra em curto-circuito também. Quando dois fiozinhos desencapados se encostam aqui, a coisa dá um curto fenomenal. E quem não é assim? Quem não tem desses dias, né? Mas eu faço esse comentário para trazer uma outra frase, destas tantas que eu guardo. E esta frase diz exatamente isso: você não é responsável pelas versões que as pessoas têm a teu respeito na mente delas. Tu não tens que corresponder ali exatamente, letrinha por letrinha, às expectativas que as pessoas criam a teu respeito a partir de uma versão a partir de uma versão que essas pessoas colocaram na sua mente. Algumas dessas versões estarão fatalmente distorcidas, equivocadas. Por quê? Porque as pessoas te conhecem daqui, do YouTube, ou dali, do Facebook, do Instagram, sei lá onde que tu habitas. Ou se tu não estás em rede social nenhuma, elas te conhecem da onde? Da igreja, do trabalho, dos encontros num parque, onde vocês se cruzam na hora da corrida, ou no supermercado, não importa onde. A pessoa conhece só uma fração de quem tu és. E a partir daquela fração, ela acha que conhece o todo. Gente, a verdade é, nem nós conhecemos o nosso todo. E quando a gente pensa dessa maneira e age dessa maneira, digo isso por experiência própria, a gente começa a desagradar muita gente. Muita gente que vê a nossa postura como descaso,
tu não liga para as pessoas, eu esperava mais de ti, tu me decepcionaste. Essas são frases que a gente escuta de pessoas que criaram versões nossas e que se chocaram com a realidade. E na realidade, nós não éramos aquela pessoa que elas criaram. É isso. Isso me remete a uma questão que todos nós experimentamos, que é o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam a nosso respeito. Ao longo da vida, a gente se pega numa determinada fase em que a gente se preocupa com isso, a gente pensa a respeito. Mas depois essa página é virada. Se tu nunca experimentaste isso, ótimo, espero que tu nunca precises visitar este lugar de preocupar-se com a opinião dos outros. Mas eu penso nisso quando eu lembro de uma afirmação inquestionável, totalmente inquestionável, que diz assim: saber quem você é muito mais importante do que saber o que pensam a teu respeito. Faz alguns dias eu recebi uma visita de um amigo que eu não via há muito tempo. Ele se mudou com a esposa, foram morar bem longe durante alguns anos, agora eles estão de volta. E ele aproveitou para dar uma passada aqui, dar um olá, conversar. E nós temos muitos amigos em comum, muitos amigos em comum. E dentre estes, um que no passado recente, 6 anos é passado recente? É, né? Ainda é. Quando a situação é grave, como a que eu vivi, é recente. Sempre vai ser. Porque sempre vai machucar, sempre vai doer. E este amigo que veio então me ver, no meio da nossa conversa, me perguntou, afinal, o que teria acontecido envolvendo a mim e a um amigo nosso? Que discussão houve, que desentendimento ocorreu, que eu parei de falar com ele, definitivamente. Eu o bloqueei de tudo e desde então essa pessoa não teve mais lugar algum na minha vida. Eu contei o motivo para ele, contei a história, e o que essa pessoa fez foi criar uma notícia, um fato inexistente, ou seja, uma calúnia, e passou a perpetuar isso para outros amigos nossos, levantando uma questão que nunca existiu. Aquilo me deixou extremamente indignado. E num resumo assim, extremo, eu posso aqui afirmar, é uma pessoa com a qual eu não quero mais cruzar na minha vida. Ninguém venha me falar em perdão, porque a calúnia foi algo muito grave. Não tem perdão, não tem. É uma decisão minha, não importa o que diz A, B ou C, não importa. E aí ele me fez uma pergunta, que foi: mas tu não perdoaria mesmo? Porque ele me disse que vai vir aqui na tua casa para tentar consertar as coisas, te pediu desculpas, dizer que ele estava errado. E eu disse assim: olha, nem que ele faça um outdoor, nem que ele chame um programa de TV. Não falei com estas palavras, mas o sentido foi esse. Nem que chame um programa de TV, nem que abra um canal na internet só para dizer: eu fui um canalha. Eu fui um canalha no que diz respeito ao Paulo. Certas coisas, gente, certas coisas não tem volta. Para quem acha que não é bem assim, eu faço uma analogia com a comida. Sabe quando a comida estraga? Estraga. Uma coisa que tu guardou na geladeira ou que esqueceu de guardar, aquilo estragou. Ficou com um cheiro ruim, um gosto certamente terrível, e aquilo vai te fazer mal se tu comeres. Pois quando a comida estraga, gente,
Não adianta temperar. Não tem tempero que devolva o sabor original àquele alimento, àquela comida que estragou. E assim é com as relações. Quando alguém levanta uma calúnia a teu respeito, quando alguém sai por aí dizendo coisas sobre a tua pessoa, que ela deveria vir primeiro conversar contigo e verificar se existia qualquer pingo de verdade. Quando a pessoa faz isso, além de mostrar o quão mau caráter ela é, ela está mostrando que ela nunca deveria ter feito parte da tua vida. Então lembra dessa questão do alimento que eu falei agora. Quando a comida estraga, não adianta temperar. Ela não vai voltar a ser saudável, não vai voltar a ter o sabor original, nada disso. Ela continuará sendo uma comida estragada. Sempre será. E isso não é só sobre comida. E já que eu estou falando de amigos de longa data, isso serve para ti, isso serve para mim. Porque quando a gente já está com os seus 40, 50, 60 anos ou mais, a gente já teve muitas experiências e essas experiências foram compartilhadas com várias pessoas diferentes. E essas pessoas presumem, não importa quantos anos passem, elas presumem que nos conhecem. Quando alguém pergunta algo a nosso respeito, quando o nosso nome surge numa conversa, não raro essas pessoas vão fazer afirmações acerca da tua pessoa e da minha. Mas o que essa gente toda não sabe é que eles não nos conhecem mais. Eles não nos conhecem mais. Porque não foram só os anos que se passaram. Aquela pessoa que fomos um dia também passou. Nós não somos mais os mesmos. E é por isso que certas amizades não nos cabem mais, certos amores não nos servem mais. Certas situações que antes a gente engolia, sabe? O engolir sapo. Certas situações, certos pitis que familiares, amigos e colegas davam, hoje a gente não tolera mais. Por quê? Porque a gente vai mudando. E nessa mudança acontece até o que eu já disse em um vídeo anterior, já que a gente está falando aqui de frases e de reflexões sobre essa questão de envelhecer, de amadurecer. Tem uma frase que me faz sempre parar e pensar antes de tentar contato com alguém que eu não via há muito tempo, antes de retomar uma amizade que por um determinado período ficou estagnada, suspensa. Para e pensa sobre as pessoas da tua vida que tu não vê há muito tempo. Quando tu finalmente as encontra, qual a conclusão a que tu chegas? Que aquela pessoa mudou? Que aquela pessoa amadureceu? Ou que em lugar de amadurecer, com o tempo aquela pessoa só envelheceu? Claro, a gente precisa ter o cuidado de não se colocar num papel de julgador. Então, menos arrogância, mais bom senso, mais autoconhecimento e mais humildade. Isso nos ajuda a termos bastante ciência de quem somos e a ter mais clareza a respeito dos papéis que as pessoas ainda têm em nossas vidas. E para encerrar então esse nosso vídeo, esse nosso encontro desta semana, eu
quero compartilhar com vocês uma frase que eu recebi e que mudou completamente o meu dia. Não foi hoje, não foi ontem, já faz um tempo. Mas quando eu lembro dessa frase, eu igualmente lembro o quão feliz eu fiquei ao ler o que aquela pessoa me escreveu. E a frase dizia exatamente o seguinte: amigo, eu não tive a sorte de te conhecer. Eu tive o privilégio. Que coisa mais linda de se dizer para alguém. E é com essa frase, que significou tanto para mim, que eu me despeço, te desejando um bom domingo, uma boa semana, e te convidando a deixar algum comentário abaixo do vídeo. Deixa um likezinho, só vai ali onde dá o dedinho e clica. Isso ajuda um monte esse canal, sabia? Se tu não é inscrito, te inscreve, é bacana pro canal. E compartilha esse vídeo, anota as frases que tu achaste interessante, manda para alguém aquela frase, manda por WhatsApp, liga, diz pessoalmente, porque olha o que significou para mim essa última que eu recebi. Mexeu muito com o meu dia, tanto que eu ainda lembro e nunca vou esquecer da frase e da pessoa que me mandou. Um grande abraço, um beijão, um excelente domingo, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.